É, Bom dia a todos, bem-vindos ao canal Vet Hero. Eu estou com a minha professora Fabiola. Ela é professora e doutora em silvestres e, e pós em patologia e silvestres também. É professora pela Unip e pela São Judas. Professora, é, hoje vamos estar falando lá sobre os materiais que para atender silvestres que a gente tinha combinado. Sim, bom dia, Gustavo. Obrigada por ter me convidado. E a gente combinou de falar sobre os materiais que a gente normalmente utiliza para fazer o atendimento de animais silvestres. Então, eu trouxe até alguns materiais para não só descrever, né, o que a gente usa, mas até para mostrar o que a gente costuma ter na clínica e mesmo para quem faz atendimento em domicílio, que auxiliam na hora da gente fazer essa contenção, esse exame físico, né, para tentar chegar num diagnóstico. Você quer me perguntar alguma coisa ou você quer que eu comece a mostrar o material já e ir explicando cada um deles? Vou deixar você ir explicando. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, bom dia. Para a gente atender silvestres, a gente precisa ter alguns materiais um pouco diferenciados, né? Que facilitam, na verdade, a vida do médico veterinário. Então, começando pelo básico do básico, eu sempre falo que a gente tem que ter duas coisas importantes. Uma é luva de atendimento, porque muitas vezes a gente vai precisar de luva de atendimento para fazer contenção, por exemplo, de répteis. A gente não deve fazer contenção de répteis sem a gente ter luva de procedimento, né, de atendimento. Porque esses animais, eles são portadores sãos de salmonela, né, e a gente deve tomar esse cuidado na hora do atendimento. Não vou me aprofundar muito nessa história. E outra coisa que a gente sempre tem, né, na maletinha de atendimento, na clínica, máscara cirúrgica. Então, dependendo do animal que você está atendendo, do estado desse animal, eu aconselho que você já comece o atendimento utilizando máscara, evitando, assim, as zoonoses. Ah, mas é raro. É raro, mas a gente não deve se expor ao risco, né? E nem deixar que a nossa equipe se exponha ao risco. E aí, a primeira coisa que esse material básico na nossa mão, a gente vai pensar na contenção desse animal, né? E eu vou falar bem geral para aves, répteis e mamíferos, o que a gente precisa ter. Então, alguns animais silvestres, dá para a gente fazer uma contenção sem a gente ter nenhum tipo de luva, né? Mas para alguns animais que são mais perigosos, então mesmo psitacídeos que nem são classificados como perigosos, mas o bico pode ser bastante danoso, né? Principalmente para os nossos dedinhos. Então, é importante que a gente tenha algum material para auxiliar nessa contenção. Então, pensando num animal que ele pode te bicar ou ele pode te arranhar, mas que não é uma unha muito grande ou um bico muito potente, dá para a gente usar a luva de jardineiro, né? Então, eu sempre tenho nas minhas maletinhas luvinhas de jardineiro, que são de tecido, para fazer a contenção de um periquito australiano, ou para fazer a contenção de um psitacídeo menor, ou de um filhote de um lacertídeo, né, de um lagarto que tem as unhas mais compridas. Então, uma luvinha dessa já é o suficiente. Se for um papagaio, até a partir de uma maracanã, né,
para um psitacídeo aí de uns 150, 200 gramas, eu já prefiro usar ou a luva de raspa de couro, que infelizmente a minha não está comigo, né? Ela está num criadouro que eu atendo, eu deixei lá. Mas a segunda opção, se você não tem uma luva de raspa de couro, que é fácil de comprar, a gente compra em qualquer material de construção. E aí, para ter a luva de raspa de couro, eu tenho uma que é a minha favorita, que ela está comigo há uns 8 anos. Então, eu já mandei costurar ela até, que a dica é exatamente essa, né? Compre a luva e use a luva. Use bastante, para que ela ganhe maior movimento na sua mão. Quando a gente compra a luva novinha, ela é mais durinha, ela diminui a nossa sensibilidade e até a nossa movimentação. Então, eu uso bastante a luva, e a minha favorita tem aí uns 8 anos, como eu disse, e está emprestada lá num criadouro que eu atendo, porque ela realmente é muito macia, todo mundo gosta de usar ela, porque ela tem anos, né, de uso. Então, a gente tem uma movimentação com a mão muito melhor. Mas para quem não tem a luva de raspa de couro, não comprou ainda, uma outra opção é ter uma toalhinha, né? Então, eu trouxe uma toalhinha de rosto, mas o ideal é uma toalha de banho mesmo, para a gente fazer a contenção desses animais. A toalha é a minha favorita, melhor do que a luva, eu acho. Porque além de eu fazer a contenção de um papagaio, de um lacertídeo e até de um porquinho da Índia, de um coelho, a gente usa bastante aquela técnica que quem não está ainda muito envolvido com animais silvestres, a gente compara com gatinho. Então, é o que a gente aprende no Cat Friendly Practice, que é você enrolar o animal na toalhinha, né? E aí o animal ele fica mais contido e fica mais fácil de você fazer o seu exame físico. Então, vários animais a gente pode utilizar essa técnica. Então, coelhos, porquinhos da Índia, ferretes, papagaios. Lembrando que as aves, na hora de fazer essa contenção, o peito tem que estar sempre livre, né? E quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de dar essa aula e de ensinar a fazer essa contenção justamente para não errar na hora do dia D, né? No dia de ter que fazer essa contenção. Mas dá para a gente fazer esse rolinho, segurar as patinhas, as asas ficam presas na toalhinha, peito livre, e o animal não se debate, não bate as asas, fica muito mais fácil a nossa contenção. E aí, a contenção sendo feita, a gente passa para a segunda parte do nosso atendimento. O que eu preciso de material? Então, eu fiz a contenção, né, ensinei o meu estagiário ou a pessoa que me acompanha a fazer uma boa contenção para eu fazer o exame. Está na hora de eu examinar. O que eu preciso ter para eu poder examinar esse animal, né? Então, o exame de silvestres, ele segue mais ou menos a semiologia que a gente aprende para cães e gatos. Eu preciso examinar todos os orifícios, a pele, a hidratação. Então, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Uma das coisas que a gente precisa ter como veterinário de silvestres é o kit de abre-bico ou de abre-boca. Os kits normalmente vêm com 3 tamanhos, né? De abre-bico, abre-boca. É o pequeno, médio, grande. Tem uns que são bem maiores que esse, que são próprios para araras. E esse material, ele é feito de aço cirúrgico, mas ele sempre vai ter esse formato, né? E isso serve para a gente abrir a boca do lacertídeo, do jabuti ou da ave, e a gente sempre vai entrar lateralmente para depois virar e o bico ou a boca do animal vai ficar aberta aqui ou aqui, e eu vou poder fazer o exame da cavidade oral, né? Bastante importante, porque evita que o animal se machuque e que machuque a gente também. Então, esse é um material que eu falo que tem que ter na nossa maletinha de atendimento, é um kit de abre-bico, abre-boca. E já que eu estou falando, né, do kit de abre-bico e abre-boca, eu vou falar de um outro kit que a gente também precisa ter, que não tem a ver com o exame físico em si, mas que é importante a gente ter, que é o kit de sonda de metal. Deixa eu ver, dá para enxergar? Dá, né? Então, esse é o minha menor sonda de metal,
né? Eu uso para animais bem pequenininhos. E a gente compra kit também, né? Vem o pequeno, médio, grande. Esse daqui não é de kit, esse eu comprei separadamente para animais menores. Então, esse kit, a gente acopla essa área aqui, ó, numa seringa e a gente vai utilizar para fazer gavagem, né? Para entrar no esôfago do animal e aplicar uma medicação via oral ou até alimentação, quando esse animal está em inapetência. Então, já aproveitando para falar desses 2 kits que são super importantes para um médico veterinário de silvestres. E aí a gente está no exame físico, eu preciso ter algumas outras coisas para eu continuar esse exame físico. Uma coisa que eu falo que precisa ter, né, na nossa maletinha ou na nossa clínica, são as fitas, né, as fitas métricas. Eu tenho 2 fitas métricas, porque isso daqui vai ajudar muito a gente a fazer alguns cálculos. Eu falo que a gente pesar o animal é extremamente importante, mas a gente associar, né, o peso do animal ao tamanho dele é mais importante ainda. Isso auxilia a gente a dar um score corpóreo mais correto para o animal. E quando a gente, por exemplo, está atendendo um quelônio, um jabuti, um cágado, né, uma das medidas mais importantes que a gente faz é o tamanho de casco, e se eu não tenho uma fita métrica para eu poder mensurar essa curvatura, né? Então, comprimento curvilíneo de casco, a largura curvilínea de casco, isso me atrapalha na hora de eu fazer esse cálculo, se o animal, qual é o score corpóreo dele, né? Então, eu tenho 2, né? Uma maior, uma menor, para eu poder fazer esses cálculos nos animais, e acho bastante importante que um veterinário, principalmente que não está na clínica, né, que vai fazer atendimento em casa, ele tenha isso na sua maletinha. Na clínica, a gente costuma ter umas prateleirinhas já com todo esse material, bem ao lado da mesa de atendimento, para a gente não ter que ficar andando para lá e para cá e buscando material. E eu ainda estou no exame físico, né? E aí eu vou falar que eu falo que é uma das primeiras coisas que o veterinário de silvestres deve investir, né? Brinco muito em sala de aula com os meus alunos que eu falo, faz esse investimento, né? Que é comprar um bom esteto. Compra um bom esteto e, de preferência, um esteto neonatal. Só o neonatal? Não. O ideal é que você tenha os 2, né? Um esteto normal e um esteto neonatal. A diferença do neonatal é o diâmetro esqueci o nome disso aqui, Gustavo. O diâmetro da frente do seu esteto. Porque a gente atende animais muito pequenininhos, né? E o esteto normal, ele tem esse diâmetro muito maior. Então, na hora de você auscultar, quando você coloca o esteto no animal, o esteto ele fica com uma parte desse diafragma, desse diafragma para fora. Então, eu estou auscultando, na verdade, o ambiente, e isso atrapalha a minha auscultação. Então, fazer esse investimento, né, de ter um esteto neonatal, ele é bastante importante para o atendimento desses animais menorzinhos. Outra coisa que eu acho que o veterinário de atendimento de silvestres deve ter é um Doppler. Eu não tenho um aqui para mostrar, mas é bem fácil de procurar, né? Um Doppler da internet. Não é um material muito caro, dá para comprar em vezes no cartão. E porque para alguns animais é extremamente importante a gente ter um Doppler para poder auscultar adequadamente. Então, eu uso muito Doppler em serpentes, e até em jabutis, cágados, eu uso bastante o Doppler, né? E até em alguns anfíbios também. Auxilia muito na hora da gente fazer a frequência cardíaca, auxilia muito a gente a acompanhar esse animal que está sedado para você colher um sangue. Então, vale a pena esse investimento também. A gente está falando do exame físico, e uma das coisas que a gente precisa fazer, né, além de medir, mensurar o tamanho do animal, é a gente pesar o animal. Então, o veterinário de silvestres, porque a gente atende muito animal pequeno, ele precisa ter uma balancinha pequenininha, dessas de cozinha, mas que pese grama a grama, né? Às vezes a gente atende animais de
20 gramas, 25 gramas. Em uma balança maior, ela não vai conseguir mensurar o peso desse animal para que eu possa associar, né, esse peso ao tamanho do animal. Além disso, não é só o peso e o tamanho, é óbvio que eu tenho que palpar e verificar se eu estou individualizando as vértebras, se eu estou palpando o isquio, para eu poder chegar nesse score corpóreo adequado, né, que eu vou designar para esse animal. Então, esses seriam os materiais básicos para uma contenção e um início de exame, mas eu ainda queria mostrar mais algumas coisas, tá bom, Gustavo? Uma delas é que o médico veterinário, ele não pode sair de casa nem ter uma clínica que ele não tenha tubos de colheita de sangue, né? Então, quando eu atendi em domicílio, eu sempre tinha uma maletinha de colheita de sangue com diversos tamanhos de seringas, de agulhas. A gente usa muito seringa de 1 ml, de 50 unidades internacionais, mas usa também de 3 ml, de 5 ml. Então, uma maletinha com diversos tamanhos de seringas e agulhas, e com todas as colorações de tubos de ensaio para sua colheita de sangue, armazenamento adequado. E quando é de atendimento em domicílio, eu falo, tem uma bolsinha térmica, né, com gelo químico para você poder transportar esse material da maneira adequada até levar para o laboratório. Lembrando que o tubo, ele nunca deve estar em contato imediato com o gelo, né? Nem o químico, nem o gelo normal. Então, é bom que você tenha a bolsinha térmica, o seu gelo químico e uma estante de tubos para você colocar em cima do gelo e não deixar esse tubo imediatamente em contato com o gelo. É importantíssimo que a gente tenha um termômetro, e hoje em dia eu falo que compre o termômetro com a menor ponteira que você encontrar, e de preferência termômetros que fazem a leitura em 5, 10 segundos. Eles custam um pouquinho mais caro, mas eles dão menos tempo de contenção com um animal silvestre, que a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa contenção, né? Conter o mínimo possível. Muitas vezes eles chegam para a gente bastante doentes, e esse exame físico ele tem que ser feito em etapas ou muito rapidamente. Não ter um termômetro, investir num termômetro, né? Uma ponteira um pouco menor, porque a gente atende alguns animais muito pequenos, e que faça leitura rápida, vale a pena também pela segurança do animal. Também não dá para a gente fazer atendimento se a gente não tem suaves para fazer os exames os exames de cultura, e aí os meus potinhos de suave, eles têm sempre no mínimo 2 tipos de suave, o normal, né, com meio Stuart, e o uretral, porque, como eu acabei de falar, a gente tem muitos animais pequenininhos e o suave normal, ele é muito grande para eu fazer, por exemplo, uma colheita de material na cloaca, no ânus e até mesmo na cavidade. Então, esses materiais, eles são extremamente importantes para a gente ter na hora desse atendimento. E eu esqueci uma coisa importantíssima na hora da contenção, que são as serpentes e alguns lacertídeos, né? Que a gente precisa ter gancho de contenção, né? Então, esse daqui é um gancho pequeno para serpentes pequenas, o cabo é ajustável, e a gente costuma ter mais de um tamanho de gancho e caixas também para poder fazer a contenção. Vou mostrar um tamanho de caixa para serpentes, né? As caixas eu costumo comprar, nem vai dar para mostrar ela inteira. Eu costumo comprar essas caixas de plástico e faço furinhos em cima com um ferro de solda, né? O importante é que as caixas tenham sempre trava, né? Principalmente para serpentes. Então, você fez a contenção, coloca ela aqui dentro e trava a tampa
para que o animal não faça nenhum tipo de escape. Gustavo, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha sido suficiente. É o material mais básico, né, que a gente precisa ter para o atendimento de animais silvestres. Você tem alguma pergunta, Gustavo? Gustavo? Oi. E para atender quando for em cirurgias, assim, como que faz para atender? Quais materiais que normalmente usa? Para cirurgia eu não me preparei. O que eu tenho aqui, que é um material que eu acho que não é para cirurgia, é para atendimento, apesar da gente ter um material bem semelhante cirúrgico, né? Uma Dremel para fazer. Eu não gosto da Dremel, é esse material aqui, tá? Que a gente compra em casa de material de construção, com vários tipos de ponteiras, né? Que eu utilizo bastante. Eu não gosto muito de cortar a unha de ave, né? Principalmente dos psitacídeos que têm as unhas pretas. Então, eu uso bastante para. Esse daqui, que é uma lixinha, para a gente aparar as unhas das aves, às vezes aparar bico. Então, esse é um material um pouco mais caro, né? Mas que vale a pena a gente ter para fazer determinados ajustes nesses animais, dar uma lixadinha num casco, dar uma lixadinha numa unha. Para a cirurgia, seriam muitos outros materiais, bem semelhantes aos materiais que a gente usa na cirurgia de cão e gato. A diferença é que, para esses animais muito pequenos, né, a gente pode utilizar material oftálmico. Então, por exemplo, de uma das instituições que eu dou aula, quando eu comecei a fazer cirurgia lá, uma das coisas que a clínica veterinária fez foi comprar uns kits oftálmicos para cirurgias desses animais pequenos. E a outra coisa que a gente tem nessa instituição de ensino é um microscópio cirúrgico, né? Então, para essas cirurgias muito delicadas, a gente pode utilizar um microscópio cirúrgico para poder fazer uma cirurgia com maior precisão. Mas isso é material que teria que estar dentro do centro cirúrgico para mostrar. Sim, depois eu procuro imagens para colocar. Tá ótimo. Acho que você vai encontrar. E, Fabiola, quais foram. Eu posso fazer umas perguntas rápidas com você? Pode, vamos ver se eu sei responder. Olha que o aluno fazendo prova comigo eu nunca vi. Vamos lá. Que desafios você teve assim durante a carreira, assim? Muitos. Muitos desafios. Eu falo que, lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a área de silvestres é a melhor área que existe na medicina veterinária. Eu brinco bastante com os alunos que eu falo: ah, você gosta de cavalo? Tem cavalo em silvestre também. Ah, você gosta de ortopedia? Nossa, a gente precisa de ortopedista em silvestres também. Então, eu falo que a área de silvestres ela é muito ampla, né? Ela é muito. Você pode escolher vários caminhos dentro da área de silvestres. E isso é um desafio, né? Você escolher um caminho que te dê prazer e que você seja bom, né? Que você goste, é um desafio, né? Iniciar nessa área não é fácil. Eu falo que é uma área muito pequena, todo mundo se conhece, então conseguir estágio não é a coisa mais simples, não é igual conseguir estágio em cães e gatos, né? Então tem muitos. Agora imagina isso há 25 anos atrás, né? Então quase nem tinha clínica de silvestres para eu pedir estágio. Então era muito mais desafiador.
tinha que insistir, e essa é uma orientação que eu dou para os alunos: insistam nos estágios, né? Não desiste fácil. Você foi negado naquele estágio, insiste de novo, conversa com o dono da clínica, ou com o dono daquele ambiente, ou com o diretor daquele ambiente, se mostre interessado, né? E assim, seja o melhor estagiário que aquele ambiente já teve, né? Se dedique, não é fácil, não é fácil, eu sei, também já fui aluna, também já fui atrás de estágio. Não é fácil, porque você tem que estudar, você tem prova, você tem outros compromissos, né? Mas entenda que aquilo ali é uma das partes mais importantes da sua vida, que é você estagiar num bom lugar e estar sempre no que o seu chefe está te ensinando para você aprender. Então, eu andava sempre com um bloquinho de anotação no bolso do meu jaleco, sempre, e um lápis pequenininho. Porque, às vezes, o veterinário que estava comigo, ele falava alguma coisa que eu não entendia, não interrompia ele na hora, só puxava o meu bloquinho, anotava uma, duas palavras, para depois poder estudar, ou para depois perguntar para ele, quando não estivesse mais à frente do tutor, ou, né, com o animal na mão. Então, são muitos desafios. Na época, eram poucos os congressos, os cursos que existiam para a gente poder fazer uma pós-graduação. E eu ia atrás de tudo, as semanas veterinárias que tinham alguma coisa de silvestres, eu participava, e às vezes eu chegava lá, não tinha de silvestres, a de silvestres é só às 3 da tarde, eu tinha chegado a uma, eu assistia uma outra de anestesia, de clínica, porque tudo soma na nossa educação, né, absolutamente. Então, esses desafios, eles permanecem os mesmos, né? Muita força de vontade, não é fácil, a gente se desilude, a gente cansa. É a insistência, é ser resiliente e persistente. Sim, a gente não pode desistir fácil das coisas. Não. Obrigado por você ter topado participar. Imagina, é um prazer, Gustavo. Muito obrigada por me convidar. Espero ter ajudado e estou à disposição. Ajudou sim, eu vou usar isso daí para iniciar no começo, para atender os silvestres. Isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.